pessoal, tudo bem? Oi pessoal! Estamos aqui em um cenário diferente para fazer o tema 2 das leis herméticas e vamos só recapitular um pouquinho da primeira lei, que é o mentalismo, que a gente disse, né, que o todo é mental. Então, assim como existe a mente cósmica, que Deus usa a mente cósmica para criar, que usou para nos criar também, temos a nossa mente microcósmica, que também temos a capacidade de criar, meio de pensamentos, emoções e ações. Nós criamos a nossa vida. Então, a gente falou disso, da importância de criar consciente e de limpar o terreno do subconsciente que atrapalha a gente a criar consciente. Sim, e hoje nós vamos para a segunda lei, que é a lei da correspondência. Isso. Como é em cima é embaixo e como é embaixo é em cima. É Isso, assim? exatamente. É, né? E tem, em alguns lugares fala também que ele diz como é dentro é fora, também tem essa relação, né? Certo. Mas diz mais ou menos a mesma coisa. Entendi. Então, essa lei, ela diz que existe uma correspondência no macro e no micro, que tem muito a ver com a primeira lei. Se tudo é mental tanto embaixo como em cima, como dentro e também fora. Então, a gente vibrando não, que essa é a terceira lei, o que a gente planta dentro de nós vai se reverberar fora. Então, a realidade externa é como se fosse um espelho da nossa realidade interna. Então, por isso é importante o autoconhecimento, para a gente conhecer por que a realidade está se desenrolando da forma que está, entendeu? A gente pode fazer isso de uma forma consciente, em vez de só achar que o problema está fora, mas às vezes a gente precisa fazer uma limpeza interna. E a lei da correspondência nos ajuda a isso, ajuda a conhecer esse terreno interno para ver a mudança acontecer externamente. E talvez nos remete à responsabilidade que tem a pessoa com o seu mundo interior, né? Com as suas ações. Né? Porque se em cima é igual como está embaixo, então vamos dizer, o poder que eu tenho de mudar as situações e as coisas é aqui, né? Eu não posso mudar em cima, porque a gente entende que nós somos o micro, né? O microcosmos, o macrocosmos e o microcosmos, né? Então, as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas emoções, todas vão repercutir no macro. Então, é um conjunto de atitudes, né? Um conjunto de, vamos dizer, enfim, atitudes mesmo, de sentimentos, né? Estamos falando de atitudes, não só o ato como hábito, mas como sentimentos, como emoção, né? Vai impactar, né, o conjunto, o todo. Né? Perfeito, então é como se um átomo representasse um planeta, é tipo isso, né? Sim, fisicamente. Sim, e o átomo tem ali, os elétrons vão girando em torno, né? E assim é com o sistema solar, né? Os planetas estão girando em torno do Sol. Né? E o mais interessante é a gente analisar essas leis atuando, né? Não é questão de acreditar ou não, né? É fato. Então as leis são leis, né? Tem um ditado que diz: leis são leis e leis se cumprem, né? Mesmo a pessoa querendo ou não. Querendo ou não. Então, o mais interessante é perceber a existência dessas leis e que é o que sustenta todo o criado, né? Então, quando tem aquela frase do Templo de Delfos, né, que diz: homem, conhece a ti mesmo, conhecerá o universo e os deuses. Então a gente parte daí, né, de analisar que se eu conheço a mim mesmo, eu estou conhecendo Deus. Imagina. Isso, exatamente. E se eu quero conhecer Deus, eu não posso ir lá no céu, né? Ou porque passando daqui tem o quê? Tem outros planetas, tem outros, né, passando do sistema solar, tem outros sistemas solares, tem outras galáxias, né? Então, não teria como eu fazer isso, né? Mas se eu olho para dentro, eu reconheço essas leis que regem todo o criado, eu vou reconhecer o que é essa divindade. Eu vou conhecer o que nós falamos na primeira lei, né, que é o mentalismo, como é essa mente de Deus, né? Como faz para criar? Observando a nossa própria mente, né? Mas para que essa mente seja criadora como, vamos dizer, a mente cósmica, precisa daquilo que nós falávamos, né? Limpar esse terreno, silenciar essa mente para que seja depositado. E então, assim, essa correspondência, né, do que é a mente cósmica, do que é a nossa mente, tem um outro exemplo também que a gente pode analisar assim, ó. Se nós temos um sistema circulatório, né,
temos as veias onde corre esse sangue. No planeta, né, como macro, também tem os rios, né? Os rios, os riachos. As raízes das árvores se parecem muito. Se parecem também, né? Então vê que é uma arte isso, né? Uma coisa perfeita, assim. A questão é a gente ir entendendo, buscando esses elementos para entender como é essa nossa natureza, né? Porque nós somos a natureza, né? Somos formados da natureza e vamos, através de uma mente talvez criadora, imaginativa, entender o que são esses céus, o que são esses infernos, né? Exatamente, e nós somos feitos exatamente do mesmo princípio que é feito o universo. Não é que, eu sou um deus, assim, não é nesse sentido de nós que somos uma fagulha. Isso, somos uma fagulha, mas nessa fagulha contém uma essência divina que se espalha em tudo. Então, é como se Deus se expandisse e se retraísse. Esse é o movimento, né? Como se fosse da inspiração e expiração. Então, Deus se expande para conhecer sua própria criação, né? E também se retrai para absorver as experiências, talvez, que cada consciência adquire. E recolher, né, esses valores que exatamente. Conquistou, né? Então, como nós somos feitos, né, dessa poeira cósmica, né, dessa essência cósmica, nós temos também um potencial divino, igual diz, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas para isso nós temos que abrir esse espaço mesmo, identificar o que serve e o que não serve mais. Exatamente para nos conectar a essa mente divina. E quanto mais vamos nos limpando, vamos sutilizando a mente e nos aproximando de Deus. E aí já entra até a terceira lei, que é o princípio da vibração. Mas acho que ainda tem mais exemplos para a gente dar, né, da correspondência. Quando a gente falou, por exemplo, do átomo, nós falamos do sistema solar, mas nós podemos indo, né? O próprio Sol, ele também gira em torno do cinturão zodiacal, né? Então ali estão todos os símbolos, né, dos signos do zodíaco, e esse Sol está girando em torno. Certamente esse conjunto todo deve estar girando em torno de outras galáxias, né, de outros sistemas. É tipo infinito. É infinito. Então, assim, qual que é o nosso limite de imaginação é o limite do nosso conhecimento. Quanto mais nós nos conhecemos, mais a gente pode intuir, né? Porque tem conhecimentos também que só se adquire, só se percebe através da intuição, né? Porque já é um valor da consciência, né? Então, isso do a gente silenciar, a gente mudando os nossos hábitos, no sentido de que a gente vá abrindo espaço para essa correspondência, né, divina, né? Perfeito. E em muitas religiões se diz, né, que vamos para o céu ou para o inferno depois. E não é uma crítica em relação a isso, mas sim um questionamento de será que esse céu e inferno não pode ser um estado de consciência aqui e agora? Será que estamos no céu ou no inferno? E isso aproxima um pouco essa lei divina para perto das nossas vidas, que diz, né, cada pensamento, cada sentimento e ação ocorre uma repercussão, acontece uma repercussão fora também. Então, é como se cada pensamento emanado atraísse uma circunstância externa ou algo que confirme essa vibração, que entra aí até o terceiro. Mas existe essa correspondência no mundo interno com o externo. Sim. Então, quando alimentamos crenças negativas que vamos recebendo desde a infância, percepções limitadas, mais vamos atraindo circunstâncias por livre-arbítrio mesmo, por nós escolhermos por uma escolha de continuar alimentando aquilo, mas a partir do ponto que você coloca, né, chega e coloca a consciência ali, você começa a trabalhar outras coisas e atrair novas circunstâncias, novas pessoas, para que você se expanda mais também por escolha. E a mudança vem daí, né? Essa mudança de conceitos. Você está aberto ao novo para que venha o novo. Se você não está aberto ao novo, não vai vir o novo, vai ser uma repetição, né? Vamos dizer assim, sempre os mesmos dramas, comédias e tragédias da vida, né? E não por punição, né? Mas sim por uma escolha da pessoa. Por uma escolha, a pessoa que escolheu pensar daquela maneira sempre, sentir sempre assim, né? Ter os mesmos hábitos. E aí temos essa tendência de jogar a culpa por fora, né? Não, mas todo mundo pensa assim. Mas se a gente for assim, todo mundo vai caminhar pro buraco. Então é nessa virada de chave que a gente muda, quando a gente pensa, eu tô agindo pelo outro ou pela minha própria consciência. Então é isso que gera a transformação. Não é mudar o fora, é mudar o dentro primeiro, porque mudar só o fora é só uma máscara. O que nós podemos sim ter em vista a questão dos nossos hábitos, né? Quando se fala de um hábito, você está falando algo de fora, porém
percebe que já veio uma mudança interna, porque você tem um querer de mudar, né? Você tem um querer de praticar tal ou qual ação. Então, quer dizer, começou uma mudança interna e repercute numa atitude, né, de você fazer algo diferente, e o fato de você fazer algo diferente retorna para você diferente, né? E assim é como um imã, e você vai mudando pouco a pouco, né? Vamos dizer, criando-se novamente, né? Olha, muito Porque bom. a gente, vamos dizer assim, nós somos criados, mas a gente não é perfeito, né? E se nós formos buscar essa correspondência do que são essas leis superiores, né? Pelo menos o que a gente estuda e entende, né? Vai caminhando por esse, né, para esse destino, vamos dizer, para esse rumo. Senão simplesmente se silenciar, ter os objetivos óbvios, né, objetivos de vida, mas entender que essa lei é tua, isso que é o mais importante. Né? Entendendo que existem essas leis e que eu posso usar essas leis ao meu favor, por que não? Exatamente. Né? E ao favor talvez da própria consciência, porque às vezes a pessoa confunde, então eu vou usar isso para alimentar meu ego, né, minhas paixões que vão te prender mais à matéria, então isso não vai te ajudar a expandir a consciência. Então, talvez eu reconhecer essa consciência que atua, que está além do tempo em nós, está além dos desejos da matéria, porque vai nos ajudar na matéria, claro, a conseguir as coisas, mas vai nos ajudar além disso também. Sim. E entender que também o próprio material é um meio, né, para chegar ao espiritual, né? Porque nós estamos falando do espiritual, estamos falando de, vamos dizer assim, de voltar ao nosso princípio, né? Que são essas leis do tipo superior, ou seja, essas leis, né, de Deus. E então, quando eu coloco o material como meu objetivo principal, como fim, né, então tudo que eu vou fazer vai ser em prol daquele fim, daquele material. Mas se eu coloco como espiritual, o material vai vir como um meio para chegar ao que é o espiritual, ou seja, a consciência da pessoa, que é o que esse reflexo de Deus em nós, né? Que é a nossa essência. E aí a gente consegue mudar, né, e usar essa correspondência a nosso favor quando a gente começa a observar lá na nossa raiz, né, na raiz do pensamento. Aí a gente observa o sentimento, vê da onde vem isso, por que acontece isso, aí já vai investigando lá da infância, de quem nos falou isso, e aí questionando, né, não é brigando com isso, porque não vai indo dar. contra a pessoa que nos falou, isso, senão que indo contra o que nós, vamos dizer assim, a nossa formação como personalidade, né, que veio através desses exemplos, vamos dizer, desse ensinamento que nós recebemos, né? Mas quando nós rompemos com isso, abre-se para o novo e aí nós vamos nos descobrindo, né? Despertando essa consciência e sendo capaz de viver o momento, né? Se nós estamos falando de uma consciência divina, não é algo de ficar projetando algo e nem tampouco ficar vivendo a memória. Exato. Porque a memória é o que nos aprisiona. Né? E tem muitos aprendizados que servem, né? Que recebemos da nossa família. Mas tem muitas coisas que nos limitam também, faz a gente ficar lá no passado, revivendo. Ou às vezes acontece algo novo e a gente associa aquilo e fala, isso vai acontecer aquilo, aí já está no passado. Sim, isso é bem interessante falar, né? Que a impressão que poderia dar ou causar é que a gente está negando o que nos foi ensinado. Não é isso, não é por aí. Mas o que nós queremos dizer é que estar aberto a novos conhecimentos, mas conhecimentos de si. E para conhecer a si mesmo tem que ver o que é que está no subconsciente, né? Então isso vamos dizer assim, é parte dessa lei do que está dentro e fora, né? Então, de acordo com o que nós somos dentro, vai repercutir nos eventos fora, né? Então, e tem muitas coisas boas fora, lógico, né? Porque nós temos esse reflexo dentro também, né? Se nós temos valores, essas virtudes, temos essa capacidade de viver um instante, né? Tá aberto ao aprendizado, isso repercute em conhecimentos que vêm de fora e que faz essa ponte, vamos dizer, né? É verdade. E essa ponte, eu lembrei agora dos próprios neurônios. Quanto mais conhecimento e mais verdades e consciência a gente vai adquirindo, mais fora, é como se fora fosse aumentando os planetas, estrelas. Não literalmente, mas Deus funciona assim. É como se ele estivesse buscando a expansão para depois o retraimento. E isso acontece com a gente também. O corpo ele vai indo para o retraimento, que é como se fosse envelhecendo, mas a consciência segue expandindo. Se a pessoa escolhe, claro, não é uma lei natural, mas é uma lei de consciência que a pessoa escolhe. Eu escutei certa vez um filósofo falando assim, qual era o tamanho do universo? Tá. Aí as pessoas ficaram
escutando, né, esperando uma resposta dele. Ele falou, o tamanho do universo é o tamanho do teu conhecimento. Olha. Porque se ele, mas ele, claro, se referindo ao autoconhecimento, né? Então se a pessoa, o tanto que ela se conhece é o tanto que ela conhece do que é o universo. Nossa. Então nunca é fora, né? Então, quanto mais para dentro, mais você conhece fora também. É verdade. Então, traz muito aquela máxima do conhece a ti mesmo, conhecer o universo e os deuses, né? É mesmo. E acho que é o Sócrates que diz, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. E isso, na verdade, não significa que ele não se conheceu, né? Talvez ele significa que ele se conheceu tanto, ele viu tanto que tinha ali dentro. Para aprender também, Pra aprender, né? e viu que quanto mais ele sabe que não sabe, porque é tudo infinito. Então, quando você acha que sabe muito, é porque você sabe pouco. Ali você já se fechou. É. Aí entra aquele detalhe do que nós já conhecemos, que aquilo ali pode ser um obstáculo, né? Então não é que você vai ignorar o que já aprendeu, né? O que alguém te instruiu, não. Mas nós não podemos levar aquilo como o máximo conhecimento, uma verdade absoluta, porque a gente está afadado a viver naquilo, né? Mas se a gente se abre para o novo, se abre para novas oportunidades, né? Esse pensamento de abertura, de consciência Do novo. A criança é assim, né? Ela tá sempre alerta, assim, pro novo. E é isso que a pessoa tem que alcançar. E com as experiências dela, porque ela não pode ser também inocente. Porque a criança tem isso de inocência, ela não conhece ainda o mundo. Mas aí quando você começa a conhecer e continua com a mente aberta, continua pensando, eu tenho que saber muito mais, tenho que viver mais. Aí se você entrou nos reinos dos céus, né? Um estado de consciência expandido que a criança tem. E o oposto também se dá, né? Se a pessoa vive, vou dar um exemplo assim, ruim, né? De uma briga. A pessoa naquele momento ali que está, né, no calor daquela emoção da briga, ela também está o quê? No inferno, né? Porque ela fica cega, ela fica brava, ela, né, quer partir para agressão, vem energias de destruição. Então, assim como o céu está dentro da pessoa, o inferno também. Vai do que a pessoa quer, vamos dizer, viver, né? O que para ela, qual é o objetivo dela nesse sentido, né? Sim. Então a consciência, penso que ela não estaria por aí brigando, criticando todo mundo, né? Então a gente buscar isso da criança, porque a criança não critica, né? Ela às vezes fala umas verdades e não machuca, porque existe a pureza. Né? Às vezes um adulto vai falar algo, pode até ser verdade, mas a forma com que vem, como a gente já, né, não existe essa pureza que tem a criança, já pode causar uma dor. Mas a gente, então, a chave seria voltar a ter a pureza da criança e essa capacidade de estar aprendendo, de estar atento, de estar vivendo o momento, de se concentrar no que a gente está fazendo. De estar aberto para ver o mundo com os olhos. Isso. E por outro lado, perder a inocência, né? Porque a inocência que faz a criança para fazer uma tomada, que às vezes vai para um lugar perigoso, né? Se não está a mãe ou a pessoa que está cuidando ali, orientando. Então a gente agora temos uma consciência que nos guia. Perfeito. E essa consciência que temos, ela pode se sutilizando quando a gente vai trabalhando em favor dela. E aí entra o terceiro princípio, que é o da vibração, que vamos falar no próximo vídeo. E é isso, pessoal. Tchau, até o próximo.